Aí. Muitos recados, mas todos eles extremamente importantes, tá? Vai ser importante, mesmo porque nós estamos na reta final, né, do ano e dos nossos encontros. Dia 22 é o nosso último encontro, então temos mais 2 domingos pela frente, 2 domingos de celebração extremamente... poxa, é essa palavra, é extremamente importante para nós. A gente precisa se encontrar. Antes de finalizar esse ano, a gente tem que celebrar esses bons encontros, rememorar todas as coisas que passaram, né? Sejam elas boas ou ruins, nós vamos refletir sobre cada uma delas e olhar para o futuro com a expectativa e com uma esperança renovada. Amém? Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Vim empolgado para compartilhar uma mensagem para o seu coração, para o nosso coração. Quero, de fato, e oro para que você saia daqui diferente da maneira como você entrou, que o Senhor possa nos ensinar aqui coletivamente e que esse coração ensinado seja também um coração que reflete esses ensinamentos no nosso cotidiano, nas nossas relações. Creio sim que isso é possível. Oro para que você seja um representante deste movimento sagrado num mundo que sofre, num mundo que está sem orientação, num mundo que está em guerra, que nós possamos todos sermos juntos uma presença de paz, de amor, de harmonia, de graça e de possibilidades, né? De esperança. Quero convidá-los e convidá-las a abrir o livro de Êxodo, no capítulo 16. E já queria dizer que antes de ler, eu vou ler a versão da Bíblia, a mensagem, que vai estar um pouquinho diferente da Bíblia comum, né? Porque a Bíblia, a mensagem, ela tem uma linguagem mais contemporânea, ela é de maior e fácil entendimento. Então, algumas coisas podem não assemelhar, mas nós estamos falando da mesma história, né? Ela não é diferente, só é de melhor e fácil compreensão. Então, Êxodo 16, nós vamos ler a partir do verso 15. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse encontro é um encontro que nós compreendemos como um encontro sagrado, que o Senhor possa visitar a sua vida, visitar a sua casa, ou seja lá onde você estiver, seja no caminho do trabalho, seja no ambiente com seus amigos e familiares, que o Senhor possa te visitar, que esse tempo seja consagrado para que essa visitação traga sabedoria, traga conhecimento para ti, assim como nós buscamos aqui. Todos encontraram? Êxodo 16, 15, começa dizendo assim: Moisés explicou. Para quem está na versão diferente, está na parte B do versículo, na segunda parte do versículo 15. Moisés, ele explica: isto é o pão que o Eterno providenciou para vocês comerem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de um jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo da sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos, mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Versículo 19. Moisés deu um aviso para o povo hebreu: não deixem sobrar nada para amanhã. Amém? Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros e reencontros, obrigado pelos abraços, pelas possibilidades de trocas. Que nós possamos continuar celebrando o seu nome agora ao refletir e ouvir a sua mensagem.
que não sejamos só nós, mas que o Senhor nos ajude a compreender a sua mensagem para que possamos sair daqui diferentes, com os ensinamentos marcados em nosso coração, gerando a possibilidade da sua graça refletir no meio de nós e também transcender esse espaço, fazer com que a sua graça alcance a vida de cada um dos nossos familiares, seja onde colocarmos a planta dos nossos pés, que a sua graça ali se faça presente. Falamos e oramos assim, com profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Todos já ouviram essa palavra, maná? Né? A palavra maná, ela é para nós que temos uma trajetória na espiritualidade cristã, bíblica, já compreendemos que o maná, ele é reverenciado como o pão que caiu do céu. E em que momento isso aconteceu? Foi quando Deus fez a sua promessa para o seu povo, o povo hebreu, né, que estava num processo de ruptura, de livramento das garras da escravidão. E ali, naquele processo, ele vai para o deserto, ao encontro da terra prometida, o lugar que Deus tinha preparado para o seu povo. Chegado nesse tempo, o povo precisava, começou a compreender que, ao passar pelo deserto, algumas coisas deveriam ser necessárias para a sustentabilidade da sua vida naquela escassez, né? Todos sabem que no deserto há muito calor durante o dia e, durante a noite, muito frio, né? E o frio, em alguns locais de zonas desérticas, são abaixo de zero. Então, para que a sustentabilidade de vida daquele povo pudesse acontecer, Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo, né, à noite, e as nuvens, né, acompanhavam a trajetória, a jornada daquele povo, quase como um ar-condicionado, né, para também eles não sofressem com o tamanho calor, né, que sobrevinham. Então havia um cuidado de Deus, e mais do que isso, também Deus providenciava o alimento. E o alimento nada mais é que esse alimento sagrado que caía do céu todas as manhãs, que é identificado nos textos sagrados como um pão, né? Mas, se nós formos fazer uma análise mais profunda, ele era quase como se fosse um floco, né? Era um floco que caía do céu, que recheava ali a alvorada, né? E eles começaram a compreender que aquele nutriente tinha um sabor, né? Como um bolo de mel. Alguns identificam quase como uma textura de sabor, né, como um azeite. E aquele nutriente tinha a proteína necessária para que aquelas pessoas conseguissem sobreviver numa região que não tinha produtividade. Então Deus enviava o pão do céu, ou esse alimento do céu, todas as manhãs, todos os dias. Então, nada mais é que algo que caía do céu diariamente, durante 40 anos, alimentando um povo que vagou pelo deserto, e Deus fez também algumas determinações quando esse alimento caía do céu. E as determinações eram para que cada pessoa colhesse apenas uma porção daquele alimento, e a porção que lhe era necessária. Eu acho muito curiosa essa forma como Deus indica como eles vão se alimentar desse nutriente, desse pão, desse alimento. Ele diz para que cada um pegue um feixe, né, daquele alimento, na medida necessária que dê para ele se manter alimentado durante todo o dia, né, às 24 horas. Porque na outra manhã ele providenciaria esse alimento fresco mais uma vez. Então as pessoas deveriam fazer dessa seguinte forma: todo mundo colhia a sua quantidade. Se tinha outros familiares na sua casa, eles fariam essa partilha, né, da maneira correta.
e tinha uma determinação, né, que estava lá no versículo 19, não deixe sobrar nada para amanhã, era a determinação de Moisés para o povo, que é também mais uma coisa extraordinária, né, que é você conseguir compreender, né, que Deus tem uma provisão para cada um de nós todas as manhãs, todos os dias. O único dia que não haveria essa colheita era aos sábados. Então, só na sexta-feira, o povo colhia uma porção dobrada daquele alimento, para que no sábado eles não tivessem a necessidade de fazer esforço algum, para que aquele alimento estivesse abastecido, para que os sábados fosse para eles o dia do descanso, né, que é o Shabbat Shalom, o dia em que todos descansavam e refletiam a luz do cuidado de Deus para consigo. Cada detalhe, cada instrução de Moisés e de Deus para o seu povo acaba sendo uma relação de profundo ensinamento para nós, e essa forma também de como também Deus se relaciona conosco, se relaciona com o seu povo e continua com essa mesma identidade, né? Com essa mesma forma de reagir e de conduzir o nosso cotidiano. E aí eu queria trazer 3 aspectos para a gente refletir sobre sobre esse cenário. E o primeiro ponto é o ponto da compreensão da nossa dependência de Deus. Deus enviava esse alimento e, compreendendo como um eterno sagrado que pode fazer todas as coisas, ele poderia ter enviado um alimento em que a gente se alimentasse e passasse toda a jornada. Ou seja, vamos supor, Deus poderia ter enviado um pão que tinha um nutriente tão potente que eles poderiam ficar 40 anos sem comer no deserto. Não faz sentido? Porque se Deus é todo poderoso... Estão me ouvindo? Então, se Deus é todo poderoso, cheio de glória e majestade, tem possibilidades para fazer coisas extraordinárias, ele poderia criar um nutriente, um alimento com tantos nutrientes e tantas possibilidades que aquele povo se alimentava de uma só vez e passaria, 40 anos no deserto sem a necessidade de se alimentar novamente. Mas teve um compromisso que eu acho sensível de Deus, de propor para o seu povo uma certa relação com ele, que é oferecer para esse povo um pão que vai cair todo dia, para que, de uma forma didática, o povo compreendesse que Deus está ali presente, que Deus está ali também promovendo uma relação até mesmo no processo de nos nutrir em vida, né? De nos manter em vida, nos trazer também o prazer diário, porque boa coisa também é comer, né? Eu não sei, né, os teólogos, os investigadores vão trazer algumas informações sobre esse alimento, mas é muito provável que esse alimento tinha um prazer. Há um rabino que diz que o maná tinha um sabor diferente em cada boca, em cada paladar. E ele era igualado com aquilo que a pessoa mais gostava. Então imagina assim, o que você mais gosta? Esse rabino diz que quando você comia esse maná, o sabor do maná era o sabor daquilo que te dava mais prazer, né? Então, é extraordinário essa forma de pensar, né? Isso não é comprovado, mas é uma forma poética também de pensar como Deus também trazia esse prazer no alimento, né? E no cuidado do seu povo. E por que essa compreensão da dependência de Deus é para nós importante? Porque Deus tem esse compromisso de trazer a saciedade em toda a jornada, de demonstrar que Ele acolhe a cada um, todos e todas, diariamente com seu amor. E no livro de Deuteronômio 8, no versículo 3, nós lemos que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor.
esse maná diário, ele acaba sendo também um símbolo para a nossa compreensão dessa dependência constante de Deus. No sentido de reconhecer que Ele nos sustenta, que Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Deus nos sustenta e provê todas as coisas. E é importante a gente ter essa compreensão. Ah, Rafa, eu não quero ter a dependência de Deus. Se você não quiser ter a dependência de Deus, você vai ter a dependência de você mesmo, do seu braço forte, do seu trabalho, da sua luta. Está tudo bem. Só que eu vou te dizer que a nossa luta nem sempre é suficiente. O nosso trabalho, o nosso esforço nem sempre será suficiente. Depender somente da nossa condição pode ser uma reflexão muito individualista, sabe? Porque em algum momento nós vamos precisar de ajuda. Se você quiser negar essa ajuda da provisão de Deus, tudo bem, mas há algum momento que nós vamos também recorrer à ajuda a alguém, porque nós somos dependentes. Nós precisamos de cuidado. Não importa o tempo que você está, desde um bebê que está recebendo todo o seu cuidado e proteção, e recebendo os nutrientes, né, que ele precisa, até nós que somos adultos também somos dependentes de cuidado. E Deus promete para nós todo o cuidado que nós precisamos. Promete também para nós prover aquilo que nós necessitamos, e de uma forma tão sensível, tão extraordinária, que se nós passarmos de forma assim corriqueira pelos textos bíblicos, não vamos perceber a forma extraordinária do seu cuidado. Um Deus que se propõe até mesmo ser o pão da vida, o pão que nos dá sustentabilidade em vida, e dizendo que não é suficiente somente o alimento, mas tudo aquilo que Ele prometeu, a palavra. E Deus se propõe a ser esse ser, né, fiel com aquilo que Ele prometeu. Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Entende? Não é uma promessa que vai gerar em nós uma frustração, mas é uma promessa que vai gerar uma expectativa, sabendo que Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Não basta para nós uma experiência espiritual isolada dessas referências. Nós precisamos de um relacionamento contínuo com Deus. Não é uma experiência de uma palavra de Deus que vem no banquete do domingo. Entende? Deus não promoveu um banquete nesse domingo para que você se alimente e você saia para a sua jornada cotidiana, para a sua semana, e fala: domingo que vem eu venho me alimentar de novo. A palavra de Deus está posta para nós hoje como um banquete de delícias, em que nós experimentamos sabedoria, nós experimentamos relações, abraços que curam, conversas francas, olho no olho, possibilidade, cafezinho, troca, pão, partilha. Tudo isso faz parte do nosso movimento espiritual, acontece no domingo, de fato, mas ele não acaba aqui, amanhã tem mais. Segunda-feira tem pão de novo, fresquinho. O pão vivo que desceu do céu, ele está preparado para cada um de nós. Ou seja, torna a dizer, você não veio aqui para se alimentar e ficar cheio, e aí você vai digerindo esse alimento ao longo da semana. Não. Você vai vir aqui, você veio aqui, você está recebendo esse pão vivo que desceu do céu, esse alimento sagrado, você vai sair daqui saciado, e saciado à justa medida. Para quando você descansar, Deus está cuidando de você até quando você dorme. E amanhã, ao despertar, o maná, o pão vivo que desceu do céu, está descendo fresquinho novamente. É essa relação de cuidado que Deus propõe para nós, que não precisa do seu esforço. Não é sobre méritos. Você não precisa fazer nada.
Deus não é refém do seu trabalho. Deus não é refém do seu esforço. Você não precisa fazer sacrifício algum para Deus te dar aquilo que Ele prometeu. Você não precisa fazer sacrifício algum para Deus prover aquilo que Ele se propôs a prover. É por amor, é de graça. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele desejou ter um relacionamento contigo. Ele desejou, se você quiser, ok, mas Ele desejou. E Ele também não vai te forçar a fazer esse relacionamento. Mas uma coisa que Ele vai fazer é, você querendo ou não um relacionamento com Ele, te proporcionar o pão de hoje e o pão de amanhã. Porque Ele assumiu esse compromisso com a humanidade. Amém, meus irmãos? É por isso que nós vivemos nessa espiritualidade. E muitas vezes ficamos fracos porque nós nos distanciamos da palavra de Deus. E a palavra é o pão. Nos distanciamos do relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é o pão. E aí nos sentimos fracos, nos sentimos abalados, nos sentimos fragilizados. Nós precisamos desse alimento diário. E qual é o alimento diário? Por exemplo, esse alimento que o rabino disse que tem um sabor diferente para cada pessoa, ele pode ser também compreendido como um pão que tem diversos ingredientes. Por exemplo, imagina mastigar um pão que tem o ingrediente do amor. Imagina você mastigar um pão, um alimento que tem o ingrediente da graça, da paz, do bom descanso, da possibilidade de ter um sono restaurador. Imagina você comer um pão, um alimento que te dá a oportunidade da comunhão, de um abraço generoso, da possibilidade de criar amizades espirituais, de gente que nos ama sem querer algo em troca, de gente que nos ama e que quer construir uma amizade além das coisas, das matérias, que tem troca genuína, que tem tempo disponível, que gosta de um bom bate-papo, a roda de um pão, de um café, né? E que dispõe tempo para essas trocas tão curadoras para nós. Imagina um pão em que você pode se alimentar de um cuidado pleno de Deus. Você consegue discernir aí um pouquinho do sabor que isso pode proporcionar para nós? É sobre isso que Deus está comunicando. Em Lucas 12, 7, nós somos lembrados que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O que isso significa? Significa que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. Entende? Muita gente pega no pé da letra, né, e fala, Deus não deixa cair um cabelo da sua cabeça, né, sem saber, sem permitir. Para ser mais profundo, é que Deus está cuidando de cada detalhe. Deus não está apático sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre as nossas realidades, sejam elas as mais dolorosas possíveis, sejam também aquelas que são acolhidas por celebrações. Deus está presente nos detalhes. Tem uma frase popular que diz que o diabo mora nos detalhes. Quem já ouviu? E eu sempre estou ressignificando essa frase, sempre estou essa frase dizendo que Deus mora nos detalhes. E o diabo mora onde? Na distração. Se liga, distraído. Deus está nos detalhes. Deus está cuidando de nós. Deus está refletindo esse amor, esse cuidado, essa experiência de graça em cada um de nós. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Segundo ponto, a obediência e a confiança na provisão de Deus. Porque o maná caía todos os dias. E o povo precisava fazer um gesto de obediência para essa ação. E o gesto de obediência é que eles não deveriam guardar mais do que era necessário. Ora.
Deus dizendo para que a gente não acumule. Deus trazendo para nós uma consciência que não é uma consciência de acumulação, mas é uma consciência de partilha. Então, se há algo que a Bíblia Sagrada nos reflete, é uma experiência de compreender que se nós temos alguma coisa a plantear nessa vida, são os amigos espirituais. Se tem algo que a gente quer de fato acumular, são as amizades. Fora isso, nada mais. Porque não é uma experiência de acúmulo de coisas, de alimentos, acúmulo de dinheiro, de posses, mas é um acúmulo de amigos, para que nós possamos fazer com que a partilha seja celebrada no meio de nós. Um Deus que se manifesta com algumas posições muito demarcadas e que muitas vezes a nossa espiritualidade deixa passar de uma maneira desapercebida. Mesmo diante dos erros do povo hebreu, que muitas vezes murmurava, esse povo hebreu que praticou muitas rebeliões diante de Deus, Deus cuidando do seu povo no deserto, dando alimento, proporcionando um vento fresco ou um calorzinho no frio. Deus, cuidando do seu povo, mesmo assim eles se rebelavam diante de Deus. Mesmo assim teve momentos que eles criaram um bezerro de ouro para adorar, porque parecia que Deus não era suficiente. E a gente tem essa estranha mania, né, de nunca estar satisfeito. Mas Deus não virou as costas para o seu povo, continuou cumprindo com aquilo que Ele prometera. E essa é uma forma da gente compreender o cuidado de Deus e, às vezes, a forma como nós desconsideramos esse cuidado. Porque mesmo sendo murmuradores, né, rebeldes, idólatras, a provisão divina ela permaneceu constante. Josué, capítulo 21, 45, nós lemos: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É Deus honrando com o que Ele falou. Nenhuma promessa faltou para a casa de Israel, para o povo hebreu. E isso mostra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando nós falhamos. Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando somos rebeldes, como somos falhos, quando viramos as costas para Ele. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo cuidador, Ele continua oferecendo o pão diário para cada um de nós. E aí o que nós podemos pensar em nossa jornada espiritual? É nessa condição de sermos obedientes. Nós precisamos confiar em Deus. E nós precisamos confiar que Deus é suficiente para nós. Precisamos compreender que não existe plano B. Não tem plano B. Tem o plano de compreender que o divino, o eterno, está conspirando ao nosso favor. Está cuidando de nós. Ele não se afastou. Muito mais, Ele quer se aproximar cada vez mais e quer proporcionar para nós a oportunidade de fazer com que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, aconteça no meio de nós. A vontade de Deus que é bem melhor do que a nossa. Mais ou menos assim. Porque a gente é cheio de querer, né? E às vezes a gente quer coisas que não são saudáveis para nós. E Deus quer proporcionar para nós o que é saudável, o que é eterno, o que tem qualidade de vida eterna para nós. Descansar em Deus, meus irmãos, também não significa inatividade. Quando Deus fala, vem para o descanso, não significa que você vai ficar inativo. Significa que estar no descanso de Deus é se permitir. E se permitir ao cuidado de Deus é gesto de ação também. Então, se permita ao cuidado. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus também te proteger. Na verdade, Ele já faz tudo isso, mas, reconheça. Reconheça. Não vai doer.
Se entregue para esses cuidados divinos. Assim como o maná não dependia de um desempenho do povo, a nossa esperança e a provisão, ela vem da fidelidade de Deus. Ela vem do compromisso fiel a cada um de nós. Não é por méritos, não é por fruto do seu esforço e trabalho. Deus te dá todo o bem, toda a graça, todo o amor, todo o cuidado que você necessita, sem você precisar entregar mais nada. Tudo aquilo que era necessário, o próprio Jesus já fez. Ele se sacrificou por nós. Ele foi à cruz do Calvário. E Ele morreu a nossa própria morte. Ele sofreu o nosso sofrimento. Ele levou as nossas dores. E agora nós temos a possibilidade em Cristo Jesus de dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó sofrimento, o seu poder de nos ferir? Porque nós agora estamos tão encharcados dessa graça, desse amor, que não vamos permitir que a morte termine com a nossa existência e não vamos permitir que nenhum gesto de morte, de violência, entre na nossa família, impacte os nossos familiares, né? Impacte as nossas vidas de sobremaneira. Nós não vamos permitir. A Fernanda bem disse aqui, nós somos uma comunidade comprometida com o combate do racismo. Estamos denunciando o pecado do racismo. Nós estamos falando, racismo é pecado. E mais, estamos ampliando essa denúncia também, que por lei é crime. Violência contra a mulher é crime, é pecado também. E nós vamos também agir, lutar contra essas coisas e vamos levar as últimas consequências, não importa. O cuidado com as nossas crianças é um compromisso da comunidade e um compromisso de todos. Para que eles possam crescer em graça, em sabedoria, nós temos que fazer um trato com Deus, porque se Deus cuida de nós, nós temos que inspirar esse cuidado a todos e todas que estão à nossa volta. Entende os compromissos e os tratos que estamos fazendo, inspirado no cuidado de Deus? Essa é a nossa missão, meus irmãos. Essa é uma delas, né? Existem outros resgates, porque diante de um mundo que sofre tantas violências, há alguns cuidados e possibilidades que estão nas nossas mãos. E você é um ator, né? Extremamente importante nessa luta e nessa trajetória, nessa jornada. Terceiro e último ponto para finalizar: a palavra de Deus como provisão diária no deserto da vida. A palavra de Deus como provisão diária no tempo da adversidade, da dificuldade. Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 57, na parte B do versículo, que ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E agora nós temos uma outra forma de materialização de Deus. Porque se lá no deserto o povo não via Deus, né? Deus se comunicava através dos seus profetas, e Deus não era uma presença visual para aquele povo, agora Deus que estava nos céus, no universo, no multiverso, se esvazia das suas prerrogativas divinas e mergulha na humanidade. Entra no espaço-tempo. Deus sai da eternidade e entra no tempo, que tem começo, meio e fim. E Ele mergulha nesse lugar em que nós estamos aprisionados, se aprisiona junto com a gente e sente tudo que a gente sente. Sofre o que a gente sofre. Chora também como a gente chora. Imagina só você, um Deus cheio de glória e majestade, se permitir a ficar no colo de uma mulher. Consegue conceber isso? Um Deus que criou todas as coisas, um dia se permitiu ser amamentado. Um Deus que criou todas as coisas, um dia se deixou
ser cuidado. Extraordinário isso. Você sabia que Jesus fez xixi e cocô? Também passou mal, teve que cuidar. Sabia que Jesus também teve que ser trocado? Teve que ser limpado, assim? Imagina só você, estou falando de Jesus, gente. Deus teve que ser ninado. É esse Deus extraordinário que mergulhou na humanidade e que viveu o que a gente está vivendo, meus irmãos. Mas a única coisa que Ele não quer permitir é que você, que eu, que nós soframos o que Ele sofreu. Isso não. Ele quer nos tirar das garras do sofrimento, das garras da morte. Deus agora está dizendo: eu sou o alimento que propõe para cada um de vós vida. Se alguém comer desse pão, viverá. O maná simboliza a palavra de Deus, que de fato no Antigo Testamento era só um verbo, era só de ouvir falar. Hoje nós conhecemos em Jesus a oportunidade de um Deus que nós caminhamos, que está ao nosso lado, que nós compreendemos a sua humanidade, que nos alimenta espiritualmente, que nos renova, que nos traz esperança, e uma esperança que é diária. Todo dia de manhã, um pão de esperança, um pão de amor, um pão de cuidado, um pão para a gente olhar para frente e continuar, e seguir. Esse verbo agora encarnado na pessoa de Cristo Jesus, que está vivo entre nós, que ressuscitou, que venceu a morte, deverá nos ensinar que muitas vezes nós enfrentamos desertos, incertezas, dores, dúvidas, mas a palavra de Deus continuará nos sustentando, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo dia nós temos a oportunidade de compreender que Deus trouxe para nós o alimento necessário. É assim, e assim como o maná, né, caía no deserto, Deus oferece para todas e todos a sua palavra todos os dias para nos fortalecer e para nos guiar. Deus nos deu essa promessa. E nós só precisamos reconhecer a provisão de Deus. Lembrar que cada dia é uma nova oportunidade que Ele nos dá. Compreender que cada dia é uma oportunidade para a gente provar desse pão. Para a gente provar dessa graça. Para a gente provar dessa bondade. Provar desse amor. Cada dia uma oportunidade para a gente amar e se permitir ser amado. Cuidar e se permitir ser cuidado. Não há bem maior do que se possa oferecer. O restante, meus irmãos, são coisas que criamos. São só objetos que a gente usa e daqui a pouco a gente enjoa. Que a gente come, e também a gente se sente estufado. São só posses que a gente acumula e que a gente acha que tudo isso é prazer na vida, mas quando a gente vai, a gente não leva nada. Se a gente não compreender a experiência do cuidado de Deus, da partilha, de obedecer aos seus caminhos e às possibilidades que Ele nos dá, e não compreender que Ele é essa presença viva diária para cada um de nós, que valerá as outras coisas. A minha oração é que você possa sair daqui com o coração compreendido, né? Que você possa compreender que dessa importância
de colher o maná de Deus todos os dias. Da importância de que tem um maná para você hoje e amanhã também. Esse pão é a palavra de Deus que está entrando no nosso coração e nos alimentando para o dia a dia. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, quero que você reflita a experiência de um Deus que cuida de cada um de nós, mesmo no meio dos desertos da vida. Que você possa experimentar um Deus que convida a ti a não viver mais sobre essa autodependência. Pare de olhar para o seu próprio esforço, porque vai ter hora que a gente vai estar cansado, sobrecarregado, e a gente vai precisar de alguém. E esse alguém que você precisa é a presença de Deus na sua vida. É Deus falando através do seu irmão, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro ou companheira. É Deus se apresentando num esbarrão na rua com uma mensagem, com uma entrega, com um alimento, com um nutriente, com uma possibilidade, com um voto de confiança. É Deus se apresentando para todos e todas numa experiência de transcendência, que nós possamos observar a sensibilidade de um Deus que está perto. E que possamos, nessa sensibilidade, obedecer à palavra de Deus, confiar na sua provisão, porque essa mensagem vem para renovar os nossos votos de relacionamento com Ele. Que isso te traga clareza. Clareza de um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Saiba que Deus jamais falhará. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós, quer a gente queira ou não, porque o seu amor nos alcançou, e o seu amor é o nosso respirar, é o que nos sustenta em vida. Descanse, confie. Deus está cuidando de você todos os dias. Deus está cuidando de todos nós a cada dia. Que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui com a sua relação com Deus ressignificada. Saia daqui com a sua relação divina sendo estabelecida num gesto de amor, de cuidado, de nutrição e de generosidade. Saímos todos sensíveis a esse toque, a esse sopro da Ruá, do Espírito sobre nós. Que Deus nos conduza, que Deus permaneça e que a nossa consciência aprenda o amar como Ele nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.